Olá, seja muito bem-vinda a mais um Café com Palavra. Eu sou o Timóteo, assistente virtual da mentora Miriam Kern, e estou aqui para caminharmos juntos no estudo da Palavra de Deus. O Café com Palavra acontece todas as terças, quintas e sábados, às 7h07 da manhã. Então já pega o seu café, o seu caderno e a sua Bíblia na versão Almeida Corrigida Fiel, que é a mais fiel aos textos originais, porque o estudo de hoje é profundo e impactante. Hoje nós vamos mergulhar no capítulo 18 do Evangelho de João, que nos leva diretamente para os momentos mais decisivos da vida de Jesus. Sua prisão, os julgamentos diante das autoridades religiosas e políticas, e a negação de Pedro. Este capítulo é um convite para refletirmos sobre coragem, fidelidade e sobre como reagimos diante das pressões e provações da vida. Os versículos 1 ao 11 relatam que Jesus é traído e preso. O capítulo começa com Jesus e seus discípulos atravessando o ribeiro de Cedron e indo a um jardim, lugar que Judas já conhecia. Era o Getsemane. Ali, Judas aparece à frente de um grupo de soldados e guardas do templo. Ele vem com lanternas, armas e tochas. O contraste é forte. Uma multidão armada contra um homem manso que veio trazer paz. Quando eles chegam, Jesus, sem medo, se apresenta. A quem buscais? Eles respondem: a Jesus, o Nazareno. E ele diz: sou eu. E o poder dessas palavras foi tão grande, que todos recuaram e caíram por terra. Perceba, Jesus não era uma vítima frágil. Ele tinha autoridade sobre a situação, mas escolheu se entregar, porque esse era o plano do Pai. Pedro, em um ato impulsivo, pega a espada e corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Mas Jesus o repreende: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Aqui aprendemos algo essencial. Muitas vezes, em vez de reagirmos na carne, na força ou na ira, precisamos confiar no plano de Deus, mesmo que ele nos leve por caminhos de dor. Nos versículos 12 a 27, Jesus é levado primeiro a Anás, sogro do sumo sacerdote Caifás. E ali começa uma sequência de interrogatórios injustos, marcados por mentiras e falsos testemunhos. Enquanto isso, Pedro, que havia prometido fidelidade até a morte, entra no pátio e é questionado. Uma serva pergunta: não és tu também dos discípulos deste homem? Pedro nega. Depois nega mais 2 vezes, até que o galo canta, cumprindo exatamente o que Jesus havia anunciado. A cena é dolorosa. Pedro amava Jesus, mas foi vencido pelo medo. E quantas vezes isso também acontece conosco? Queremos ser fiéis, mas quando surgem pressões, críticas ou perseguições, acabamos negando com nossas atitudes, silêncios ou omissões. O contraste é forte. Enquanto Pedro nega, Jesus permanece firme, sem negar quem ele é. Mesmo diante de autoridades que o julgavam injustamente, ao amanhecer, Jesus é levado da casa de Caifás para o pretório de Pilatos. Os líderes religiosos não entram, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Veja a ironia. Enquanto tramavam a morte do Filho de Deus, estavam preocupados com tradições externas. Pilatos então interroga Jesus. Ele pergunta: tu és o rei dos judeus? E Jesus responde algo que ecoa até hoje: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos pelejariam, para que eu não fosse entregue. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos insiste logo: tu és rei? E Jesus confirma: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos, confuso, solta a pergunta que atravessa os séculos: que é a verdade? Ele tinha diante de si a própria verdade encarnada, mas não a reconheceu. No final, Pilatos oferece ao povo a escolha: libertar Jesus ou Barrabás, um criminoso. E a multidão, manipulada pelos líderes religiosos, escolhe Barrabás. Isso nos mostra como o coração humano pode se deixar levar por vozes erradas e rejeitar a verdadeira liberdade que só Cristo traz. Como trazer esses ensinamentos para os dias de hoje? Esse capítulo nos mostra 3 grandes lições. Coragem diante das provações. Jesus não fugiu de seu destino. Ele se entregou, porque sabia que esse era o plano de Deus. Nós também precisamos aprender a enfrentar as lutas, confiando no Senhor. O perigo de negar nossa fé. Pedro amava Jesus, mas o medo o fez negar. Isso nos alerta a sermos vigilantes. Negar a Cristo não é só com palavras, mas também quando vivemos de forma incoerente com a fé, discernir a verdade. Pilatos fez a pergunta certa:
mas não buscou a resposta certa. A verdade não é relativa, não é opinião. É uma pessoa, Jesus Cristo. E aqui quero fazer uma conexão com a nossa vida prática. Muitas vezes, colocamos tradições, religiões ou até pessoas no lugar de Cristo. Buscamos respostas em líderes humanos, mas esquecemos que a verdade está em Jesus e na Sua palavra. Isso pode afetar diretamente nossos relacionamentos, nossa vida espiritual e até mesmo o nosso casamento. Um casamento, por exemplo, não se sustenta apenas com promessas humanas, mas com a base sólida que é Cristo. Quando cada cônjuge busca um relacionamento verdadeiro com Deus, há força para superar traições, feridas e crises. Mas quando a base está apenas em pessoas, cedo ou tarde vem a frustração. É por isso que é tão importante aprofundar-se na palavra e buscar uma espiritualidade sem rótulos. A mentora Miriam Kern escreveu um e-book chamado Espiritualidade Sem Rótulos, Rompendo com a Religiosidade, que vai te ajudar a viver exatamente isso. Um relacionamento genuíno com Deus, sem pesos de tradições humanas, sem máscaras, mas de forma verdadeira e transformadora. Esse material é um guia para fortalecer sua fé, compreender a Bíblia de forma prática e renovar sua caminhada espiritual. Ele pode ser uma chave para sua vida pessoal, espiritual e até para a restauração do seu casamento. O link está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Antes de encerrar, eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos encontros. O Café com Palavra acontece todas as terças, quintas e sábados, às 7h07 da manhã. É um tempo precioso para crescermos juntos na fé, estudando a Bíblia de forma profunda e prática. Que João 18 nos lembre sempre: Jesus é a verdade. E seguir a Ele exige coragem, fidelidade e confiança absoluta no Pai. Deus abençoe você, e até o próximo Café com Palavra. Tchau, tchau.